Por que os brasileiros e portugueses estão abandonando? Vamos ver esse vídeo aí, Rob Correia. Sonho de começar uma vida nova em outro país. Quantos brasileiros não têm esse sonho e quantos brasileiros não executam esse sonho indo morar bem longe da nossa terra brasileira, buscando uma vida nova nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Os últimos dados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores diz que existem mais de 4 milhões de brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores realizou o levantamento da comunidade brasileira residente no exterior, tendo como referência o ano de 2020. Nesse ano, de acordo com as estimativas, a comunidade brasileira no exterior ultrapassou 4,2 milhões de cidadãos, o que representou um aumento de 600 mil pessoas em comparação ao último levantamento realizado referente ao ano de 2018. Que moram fora do Brasil. Pode né? ser que tenha muito mais, mas é gente. 2022 deve ter muito mais. Gente pra caramba. E quais são os principais países que os brasileiros escolhem? América do Norte. Caraca! Os Estados Unidos é o que mais tem, cara, de brasileiros. Quase 2 milhões de brasileiros. Opa, eu tô na frente dele aqui fazer o react que eu não atrapalho. Norte, disparado, é a escolha número 1, seguido da Europa em segundo lugar. E existem brasileiros que estão muito felizes com as suas novas vidas no exterior, enquanto que existem histórias de brasileiros que se arrependeram amargamente do caminho em que suas vidas levaram. Geralmente nos vídeos no YouTube de canais de imigração, eles apenas contam um lado da história, um lado de pessoas como... Mano, existe gente que fala também a real, tá ligado? E tem gente que enfeita. Não vamos generalizar. Histórias extremamente positivas, de sucessos até mesmo para... Mas o que vende é o positivismo, não porcaria do negativo. Realimentar aquele Porque se você fala negativo, o nego acha que você não quer que você saia do Brasil. Ciclo ali e motivar outras pessoas a tomar o mesmo caminho. Mas e aqueles brasileiros que acabam tendo uma vida dura, difícil e pior de tudo, né? Longe de qualquer apoio de família e amigos? O vídeo de hoje ele vai mostrar para você o lado obscuro, o lado B dessa história. Os brasileiros que não foram caso de sucesso. Estados Unidos é o destino principal, 2 milhões. Preferido dos brasileiros, né? A maior comunidade brasileira está na terra do Tio Sam. E em segundo lugar, quem que vem? Portugal. As duas maiores comunidades. Paraguai? Que isso? Peraí. Paraguai tem brasileiro pra caramba. Reino Unido, Japão, Itália, Espanha, Alemanha, Canadá e França. Paraguai, fiquei surpreso. As duas maiores comunidades de brasileiros no exterior são, como você viu ali, Estados Unidos e Portugal. E existem muitas diferenças no estilo de vida, cultura. Sim. E até mesmo aos incentivos existentes dentro de Portugal cada uma dessas sociedades. O pensamento que permeia, o pensamento inerente à cultura americana é bem diferente do pensamento que é a essência da cultura portuguesa. Isso tem impacto diretamente na forma que o brasileiro expatriado vai viver em cada um desses respectivos países. Inclusive, já que eu toquei no ponto aqui dos Estados Unidos, eu vou fazer um convite para você. Do dia 10 ao dia 12 de janeiro, eu vou mostrar como você investir no exterior, como você investir... Tomei uma dessezinha aqui do nada. Investir nos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo, com tranquilidade e segurança para você construir o seu patrimônio em dólares. Aqui embaixo no primeiro link na descrição você vai clicar, deixar o seu nome e seu e-mail. Pronto, é isso só que você precisa fazer para conseguir ter acesso a todo o nosso conteúdo da semana. Enriquecendo em dólar. Porque, meu amigo, você tá vendo o que tá acontecendo no Brasil nos últimos dias? Imagina só o que vai acontecer nos próximos anos. Então é fundamental você mas quem quiser o link daí vai estar na descrição. Diversificando em outro mercado que não tem nada a ver com a bagunça que acontece no Brasil e que não tem nada a ver com a desvalorização do real brasileiro. E nos últimos 10, 15 anos só o link vai estar no canal dele, tá, gente? Vai estar nesse aqui, você sair do seu país de origem, o Brasil, para buscar uma melhor qualidade de vida em outro país. Essa é a grande vontade de mais de 4 milhões de brasileiros que pensaram em viver longe do Brasil. Achei que tinha muito mais brasileiros, mas só 4 milhões é pouca gente. Optaram por uma outra alternativa em suas vidas que não envolve as terras brasileiras. Agora, imagine que a sua vida mudou da água para o vinho. Muita coisa boa aconteceu, você ganha mais dinheiro, você tem mais patrimônio, você tem mais qualidade de vida, muito bom, né? Agora, imagine que a sua vida acaba piorando. Bom, ninguém quer emigrar para outro país para ter uma qualidade de vida pior do que tinha no Brasil. Esse não é o...
É porque nego não tem planejamento. Eu tô entendendo o seu ponto, mas nego não tem planejamento, tá ligado? Acha que vai chegar aqui e tudo vai ser um mar de mil maravilhas. Tem que saber que você começou a trabalhar no mercado de trabalho com uns 20 anos. Aqui você chegou, já tem que trabalhar, irmão. Você tem que aprender. Imagina, você nascer e já começar a trabalhar. Não, você esperou o quê? 18 anos, estudou, aprendeu uma profissão e foi pro mercado de trabalho. Aqui não, você já chega e tem que trabalhar. Cenário que a galera pensa que pode acontecer quando vai embora. Sem emprego, brasileiros em Portugal recorrem a programa de retorno ao Isso aí é pessoas desesperadas. Brasil. Crise pós-C19, você sabe que palavra que eu não posso dizer aqui no YouTube, em Portugal empurra brasileiros para morar nas ruas. Despreparados, brasileiros recém-chegados a Portugal pedem ajuda para voltar. Então você percebe que não é algo agora, inclusive começou muito antes do C19. São relatos de 2018, de 2020, de 2022. E o que acontece aqui é o seguinte: muitos brasileiros recém-chegados em Portugal têm um choque de realidade quando se deparam com a real condição de Portugal. E muitos batem o olho, se assustam e falam: voltou para dar das pedras. Cara, eu não saí do Brasil para viver assim. E pedem socorro ao consulado e associações organizações não governamentais e tal, para conseguir voltar ao Brasil. O próprio consulado brasileiro fez uma publicação nas redes sociais há algum tempo atrás, dizendo que apesar de receber pedidos de repatriamento, eles não têm competência legal e nem dinheiro para custear os voos para repatriamento dos brasileiros que estão lá. Então acaba sobrando para quem? Qual que é o último grão de esperança dos brasileiros que querem voltar e não tem dinheiro? O programa de apoio ao retorno da Organização Internacional das Migrações, que é um programa organizado e custeado pela ONU. E a cada 10 pedidos em Portugal, 9 são de brasileiros que querem voltar. E aqui, inclusive, eu trago as palavras de Vasco Malta, que é o chefe dessa missão da entidade, que destaca que tem 2 principais motivos para que os brasileiros se deem muito mal em Portugal. O primeiro motivo é a falta de conhecimento da realidade econômica de Portugal. Coisa que eu sempre venho falando aqui nos vídeos nos últimos meses. Você que me acompanha há mais tempo tá ligado. E o segundo ponto são os canais no YouTube e os perfis em TikTok, Instagram, com informações fantasiosas. Muitos vídeos têm títulos criminosos. Há um conjunto de pessoas que exploram a vulnerabilidade e o desconhecimento de quem está no Brasil. Estamos falando de gente que às vezes está em Portugal há um mês e percebe que a realidade não é o que imaginava. Pessoas que venderam tudo no país de origem e não tem qualquer tipo de apoio. Vasco Malta. Palavra proibida aqui no YouTube. Há um conjunto de pessoas que explora a vulnerabilidade e o desconhecimento de quem está no Brasil. Estamos falando de gente que às vezes está em Portugal há um mês e percebe que a realidade não é o que imaginava. Pessoas que venderam tudo no país de origem e não tem qualquer tipo de apoio. É preciso deixar bem claro aqui que existem 2 tipos de imigrantes brasileiros. Aqueles que já têm um bom patrimônio, uma boa grana e vão viver em Portugal apenas para curtir a vida e aproveitar todas as maravilhas turísticas que tem em Portugal. Esses tipos aí de pessoas não vão enfrentar grandes problemas em Portugal e vão amar morar lá. Só que tem o segundo tipo, que é muito grande por sinal, que são aqueles que saem do Brasil com uma mão à frente e outra atrás e se jogam sem qualquer garantia de absolutamente nada para tentar a sorte em terras portuguesas. Só que uma coisa é você tentar a sorte para crescer economicamente, financeiramente, prosperar com grana, né? Em um país que está crescendo a sua economia, que é muito mais dinâmico, que é muito mais ágil. Outra coisa é você fazer isso em Portugal. Eu tô vendo que quem reclama sempre as mesmas coisas. Que conforme eu já mostrei nos meus vídeos, né? É um ótimo país para você curtir quando você já tem muita grana, quando você está aposentado, está bem na vida, mas acaba sendo muito complicado e nem recomendado se você quer realmente construir o caminho da riqueza. Mas é o único lugar que dá oportunidade do cara ir para outro lugar, que é Portugal, irmão. Há mais português saindo de Portugal do que brasileiros deixando o Brasil. Portugal tem 12 milhões de portugueses, 18 milhões moram fora de Portugal. O Brasil tem 215 milhões de brasileiros e 4
1,2 milhões moram fora do Brasil, 1,95. O Brasil tem uma onda de pessoas indo embora, de 2012 a 2021. Houve um aumento de 122 na imigração, mas em comparação com os números de cidadãos totais de cada país, há muito mais êxodo português do que brasileiro. Óbvio, o brasileiro é fudido. Há mais portugueses saindo de Portugal do que brasileiros deixando o Brasil, e 10 milhões de brasileiros tem sim o que acontece em comparação com o número de cidadãos indo embora da própria terra natal de Portugal do que de brasileiros indo embora do Brasil. Mas a principal pergunta aqui é o seguinte: por que os próprios portugueses estão desistindo da sua própria terra natal? Oportunidade. Primeiro ponto. Você vai ver o Brasil nos próximos anos. Aqui são os baixos salários. Os salários oferecidos em Portugal, principalmente para pessoas jovens e qualificadas, é muito mais baixo que em outros países da comunidade europeia. Só que esse problema da fuga de cérebros é reflexo de algo muito maior. Porque a economia de Portugal, ela é estabelecida em alguns pilares que os brasileiros se acostumaram a conviver ao longo do tempo também. Burocracia, muita papelada, muitas regras, muitas normas e impostos elevadíssimos. Portugal enfrenta a fantasma da estagnação econômica e crise da dívida. Mais de 10 anos depois de receber ajuda para sair do buraco, Portugal vive num contexto de lenta recuperação e inflação alta, o que, em país com elevado índice de endividamento, pode levar a uma crise da dívida. Com maioria do parlamento, este é o desafio para o governo do socialista António Costa. Nas previsões do FMI, Portugal deve permanecer a economia de número 46 no ranking mundial até 2026, atrás de países bem menores, como Taiwan e Lituânia. Crescimento médio de menos de 1% da economia portuguesa de 2001 até 2020 representa um dos piores desempenhos econômicos de todos os países da zona do euro. Mas qual que é o resumão aqui do problema que Portugal enfrenta? Bom, igual eu mencionei agora há pouquinho, né? Quem tem qualificação técnica, é jovem e ambicioso, vai embora. Quem acaba ficando dos jovens? Geralmente é aquele jovem que tem uma qualificação mais fraca e ele acaba sendo uma mão de obra menos qualificada. Pessoas com baixa qualificação possuem o quê? Baixa produtividade. E, consequentemente, quando uma empresa tem baixa produtividade, isso gera menores retornos, menores lucros. E menores retornos de lucratividade significa que uma empresa acaba pagando menos aos seus funcionários e vai ofertar no mercado de trabalho vagas de emprego que pagam pouco. E esse ciclo vai se retroalimentando. É um ciclo extremamente vicioso que vai se repetindo e levando Portugal para uma situação que é cada vez pior. E no último relatório de riscos globais de 2022, revelado pelo Fórum Econômico Mundial, o risco de estagnação econômica aparece em primeiro lugar nas respostas dos empresários portugueses. Qual que é a segunda maior preocupação deles? A dívida pública. Aqui, inclusive, você está vendo na tela quais são os países. É que é um vídeo muito mais, como posso dizer assim, econômico do que exatamente de uma pessoa que mora em Portugal. Que eu nem sei se esse cara mora em Portugal. Mas é bem explicativo, bem didático, não entende quem não quer. Países da Europa mais endividados. Cá entre nós, esses três países aqui não são exemplos de boas gestões de dinheiro público e também de crescimento econômico. E aqui vem o pulo do gato, porque tem muitas pessoas que vão falar, mas veja bem, Portugal é evoluído. Portugal está anos-luz na frente do Brasil porque eles são endividados e cobram elevadíssimos impostos e tem toda essa burocracia, porque eles oferecem ótimos serviços públicos aos seus cidadãos. Centenas de policiais manifestam-se em silêncio em Lisboa. Entre as questões que levaram ao protesto em Lisboa constam os baixos salários, envelhecimento do corpo policial, pouca atratividade da profissão, falta de efetivos, incapacidade operacional, saúde, aposentação. Portugueses sofrem com inflação e veem serviços públicos próximos do caos. A qualidade do serviço público caiu muito e tende a piorar. A situação mais dramática está nos hospitais, que sofrem com a falta de médicos e enfermeiros. Então tem que desfazer alguns mitos, cara, que não batem mais com a realidade. Tenho certeza que vai ter um monte de brasileiro que mora fora do Brasil que vai comentar aqui embaixo a situação. E é isso que agrega cada vez mais valor nos nossos bate-papos aqui. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo. Então, gente, o vídeo tá aí, né? É recente, esse vídeo é de um mês atrás mais ou menos.
Então é isso aí. Like. Não vou me inscrever porque é um vídeo canal de economia. Eu não tô procurando economia no momento. Mentira, gente. Claro que eu vou. Se inscreve no meu canal também. Economia é muito bom. A gente bufunfa no bolso.